não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela graça a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Palavra do Senhor. Oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós estamos mais uma vez aqui, nesta manhã, diante da Tua presença, pois nós precisamos da Tua palavra. Nós precisamos da Tua palavra para nos mantermos firmes na caminhada cristã, pois sem a Tua palavra nós esmorecemos. Sem a Tua palavra, Deus da glória, a nossa fé se deteriora. Por isso, Deus da glória, nós estamos abrindo nossos corações nessa manhã para que o Senhor fale conosco e nos ajude a compreender a riqueza da Tua palavra. Não só a compreender a riqueza das Tuas palavras, mas que o Espírito Santo nos ajude a viver essa riqueza no dia a dia, Senhor da glória. Pois, Deus, nós admitimos que cada dia que passa, Pai da glória, a nossa tendência é nos afastarmos mais de Ti. Mas nós queremos que, por intermédio da Tua palavra, nós sejamos cada vez mais unidos a Ti por meio do Seu Filho, Jesus Cristo. Que a nossa fé cresça na medida que nós formos meditando na palavra e sejamos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Que a Tua presença nos acompanhe nesse momento da meditação da palavra. Ajude também os meus irmãos, Deus da glória, para que possam ter ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. Em nome de Jesus. Amém? Então, amados, nós estamos aqui em Efésios capítulo 3, versículo 1 a versículo 13. Há duas palavras importantes que nós precisamos entender para podermos compreender o texto, não é? Para podermos compreender o texto. Nós temos aí judeus e gentios. Temos judeus e temos os gentios. Acredito que o irmão Felipe deve ter explicado alguma coisa com relação a isso, mas eu vou trazer aqui uma ideia de judeus e gentios. Como nós sabemos, os judeus são os descendentes de Abraão. Amém? São os descendentes de Abraão, ou seja, o povo escolhido por Deus, aqueles que receberam a circuncisão, aqueles que receberam a lei, aqueles que receberam as promessas. Esses são os judeus, não é? Segundo a carne, os descendentes de Abraão são os judeus. E esses judeus, numa certa altura, eles se arrogavam que o Deus de Israel era só para eles.
Eles se arrogavam que a salvação era apenas para eles. Esses são os judeus. E depois então nós temos os gentios, todos aqueles que não fazem parte do Israel físico, mas acabam se tornando Israel espiritual por intermédio de Cristo Jesus. Então, Paulo está a explicar aqui nesse texto, quer judeus segundo a carne, quer os gentios que somos nós, todos nós passamos a fazer parte da grande família de Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Quando um judeu crê em Cristo Jesus, quando um gentio crê em Cristo Jesus, todos eles passam a fazer parte da grande família de quem? De Deus. Aleluia. Então esse é o mistério que Paulo está revelando aqui, o mistério que Deus revelou ao apóstolo Paulo, e Paulo está a tornar claro este mistério aos efésios. Judeus, segundo a carne, fazem parte da grande família de Deus por conta da obra de Cristo na cruz do Calvário. E os gentios, aqueles que não fazem parte dos judeus segundo a carne, também se tornam parte da família de Deus, crendo na pessoa de Cristo Jesus. Então esse é o mistério que Paulo está revelando aqui. Então esse texto fala-nos a grande ideia, ou a ideia central desse texto é a revelação do grande mistério de Deus. Judeus e não judeus fazem parte da mesma família em Cristo Jesus. Por isso é que a igreja é linda, a igreja é maravilhosa. É um grupo de pessoas com origens diferentes, com caráteres diferentes, com condutas diferentes, com cores diferentes, mas ela é multiforme, porque todas elas juntas em Cristo tornam-se apenas um povo. Tornam-se apenas um povo. E essa igreja não é um povo aleatório, não é um povo que passou a existir de forma acidental. Por isso é que Paulo usa os capítulos anteriores para explicar a igreja. Esse Efésios é muito rico para nos ensinar a respeito da doutrina da igreja. Por isso é que no primeiro capítulo Paulo falou do plano eterno de Deus. A igreja não passou a existir de maneira acidental. A igreja está no plano de Deus desde a fundação do mundo. Deus escolheu antes da fundação do mundo esta igreja. Deus redimiu a igreja através do seu Filho Jesus Cristo. Deus selou com o Espírito Santo a igreja para o dia da redenção. E depois, Paulo faz uma oração para que a igreja entenda esta realidade. A igreja compreenda a profundidade que há em Deus. Porque quando nós compreendemos quem é Deus, a nossa fé é viva, a nossa fé é fortalecida. E no capítulo 2, Paulo mostra o estado de miséria que nos encontrávamos antes de conhecermos Cristo. A palavra diz que antes de conhecermos Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a palavra também nos mostra que nós éramos escravos da nossa própria carne, escravos do mundo e escravos de Satanás. E a palavra também nos ensina que nós estávamos condenados, nós estávamos caminhando para o inferno, mas Deus, pela sua graça, nos ressuscitou. Deus, pela sua graça, nos deu vida em Cristo Jesus. Deus, pela sua graça, nos fez assentar nas regiões celestiais. Isso é graça. E nós compreendemos na semana antepassada que isto é graça de Deus, porque nós estávamos caminhando para a morte, mas Deus nos deu vida, Deus nos ressuscitou espiritualmente. Deus abriu os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais para compreendermos quem é Deus.
E ainda no capítulo 2, Paulo mostra o mistério que estava oculto, de que os gentios perdidos, juntamente com os judeus, foram reconciliados com Deus. E por isso nós compreendemos que a igreja não é um grupo acidental. A igreja faz parte dos planos eternos de Deus. Eu faço parte da igreja de Cristo, não porque sou melhor do que as pessoas que estão lá no mundo. Você faz parte da igreja de Cristo, não porque és melhor que as outras pessoas que estão lá fora, mas fizemos parte da igreja de Cristo, porque somos parte do plano eterno de Deus. Então, agora no capítulo 3, Paulo vai falar, vai desvendar esse mistério que lhe foi revelado. Paulo vai desvendar esse mistério que lhe foi revelado. Então vamos olhar para o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. A razão da prisão de Paulo. Por que Paulo foi preso em Roma? Por que ele ficou preso durante 2 anos em Roma? Por que causa ele foi preso em Roma? Paulo estava preso por causa de ser missionário aos gentios. Paulo recebeu uma chamada específica. Ele recebeu a chamada de pregar o evangelho aos não-judeus. Embora ele tenha pregado também aos judeus, mas a chamada específica que Paulo recebeu é de ser pregador aos gentios, porque os judeus pensavam que Deus é só para eles, a salvação é só para eles, mas Deus levanta Paulo para pregar aos gentios. E é por essa razão que ele estava preso, por causa de mostrar que não tem mais barreiras, não tem mais separação, não tem mais inimizade entre judeus e gentios, por causa de pregar este evangelho que abre as portas para todos os povos. E o nosso Deus é um Deus das nações. Por isso é que lá em Gênesis ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Paulo, ele foi levantado para pregar a respeito disso. As barreiras se quebraram. Os gentios também fazem parte da grande família de Deus. Já não é apenas cristão, ou já não apenas povo de Deus, aqueles que nasceram judeus segundo o sangue, mas são cristãos ou são um povo de Deus, aqueles que nasceram segundo o Espírito. Não importa se você é chinês, se você é de Kibala, se você é de sei lá onde, em Cristo Jesus nós somos um só povo. A salvação não é apenas para os judeus, independentemente da cultura, independentemente da raça, independentemente da origem. E é por causa desse ensino que Paulo está preso em Roma. Então, Paulo começou a pregar aos judeus que eles não só são o povo exclusivo de Deus, ele está chamando o povo de outras nações para fazerem parte deste povo pela fé em Cristo Jesus. Então, nós nos tornamos igualmente povo de Deus. O povo de Deus não é apenas, mas os descendentes de Abraão. Somos um só povo, unidos pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Que grande privilégio fazer parte desse grande povo que há de herdar o reino dos céus. Então, por causa de pregar a respeito dessa verdade, por causa dele ser revelado esse mistério, é que Paulo se tornou prisioneiro. E isso deixou os judeus irritados. Por isso eles prenderam Paulo e o levaram em Roma para estar preso por conta do seu chamado. E ele diz assim: sou prisioneiro de quem? De Cristo. Ele está a dizer que eu sou prisioneiro de Cristo por causa de pregar o evangelho. Então Paulo estava preso em Roma, ele era prisioneiro do Estado, mas ele se considerava prisioneiro de Jesus Cristo,
Porque ele entendia, amados irmãos, que a sua prisão estava dentro dos planos eternos de quem? De Deus. A sua prisão estava dentro dos planos eternos de Deus. Quer dizer, ele não viveu reclamando porque estava preso injustamente. Ele não viveu se tornando cada vez mais amargo porque estava preso por pregar o evangelho. Mas ele compreendeu que a sua prisão estava dentro dos planos eternos do Senhor. Paulo, ele entendia que o seu Deus, o Deus que ele adora, é que controla toda a história. Então, se o Deus que eu adoro controla toda a história, todas as coisas que acontecem na minha vida não estão fora dos planos eternos do soberano Deus. Então, quando nós compreendemos, quando nós conseguimos compreender as dificuldades na vida dessa perspectiva, nós não vamos viver lamentando. Nós vamos orar, nós vamos buscar a presença de Deus, mas nós vamos ter consciência que esse Deus que nós adoramos, ele está dentro do barco. Ele é que está a guiar o leme das nossas vidas, independentemente de todas as circunstâncias difíceis. Por isso, apesar dele ser preso por Roma, ele se considera prisioneiro de Jesus Cristo. Aleluia. Prisioneiro de Jesus Cristo, não das pessoas. Deus é soberano e até a sua posição coopera para o seu bem e para o avanço do evangelho. E nós vamos ver que dentro da prisão, Paulo foi usado para escrever várias cartas para a igreja. Dentro da prisão, Paulo foi usado para abençoar o povo de Deus. Então aí nós compreendemos que as prisões, os sofrimentos de Paulo estavam dentro do plano de Deus. E em Romanos 8, Paulo disse que sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que andam segundo o seu propósito. O Filho de Deus precisa ter essa perspectiva de vida. Quando você tem a perspectiva, tem a ideia que Deus está no comando de todas as coisas, você não vive lamentando. Até nos momentos difíceis, você é capaz de glorificar o nome do Senhor. E ele se considera prisioneiro de Cristo. Então, meus irmãos, todas as coisas estão no controle de Deus. Ele é que está comandando o mundo está nas suas mãos, o mundo não está à deriva, a tua vida não está à deriva, não está uma desorganização, porque está a acontecer coisas difíceis. Deus está no leme da tua vida. Se você é filho de Deus, Ele está no leme da tua vida. Ele está no controle da tua vida, Ele está no comando da tua vida. E todas as coisas estão a acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. O nosso Deus não é um Deus que perde o controle dos acontecimentos. O nosso Deus não é um Deus que dorme e pestaneja. O nosso Deus é um Deus que está no comando absolutamente de todas as situações. Isso deve nos levar a quê? Isso deve nos levar a confiar. Isso deve nos levar a descansar nele, porque ele não é alguém que perde algum detalhe da nossa vida. Por isso, Paulo se considera prisioneiro do Senhor, independentemente de ser Roma, a prendê-lo na prisão. Porque ele sabe que lá na prisão, o nome do Senhor será glorificado. Que perspectiva linda do nosso Deus! Que perspectiva maravilhosa do poder de Deus. Isso é uma ideia da soberania de Deus, que Ele controla todos os acontecimentos, o teu casamento, a criação dos filhos, os teus empregos, todas as situações difíceis que acontecem na tua vida. Deus é soberano, Ele sabe tudo, está a encaminhar a história para que tudo seja para a glória e para a honra dEle. E ele vai continuando então, do versículo 1 ao versículo 6, ele vai tornar mais claro esse mistério. Que mistério é esse que Paulo está a dizer aí?
se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer um mistério, é uma palavra que se repete muito nesse texto, um mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E ele vai explicando de maneira mais detalhada no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. A herança que foi prometida para os judeus, por meio do Evangelho, essa herança agora também é nossa. Aleluia. Essa herança também é nossa. As promessas que foram, passa a repetição, prometidas para judeu, segundo a carne, essas promessas também são nossas. Em Cristo nós fomos enxertados na grande família de Deus. Nós que não éramos povo, nos tornamos povo em Cristo Jesus. Que gloriosa verdade para as nossas vidas. Então, você não foi aceite por Cristo por causa das tuas qualidades intelectuais, ou por causa das tuas qualidades geracionais, ou porque você faz parte de uma linhagem perfeita, uma linhagem de pessoas bonitas, mas você foi enxertado na grande família de Deus pela soberana graça, amor e misericórdia do nosso Senhor. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece, mas Cristo, pelo seu grande amor, fez-nos parte dessa família que vai morar no céu, que vai receber as heranças prometidas no Antigo Testamento, que vai receber as promessas que Deus fez para Abraão. E nós receberemos essas promessas por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Então, mistério aqui não é alguma coisa que estava oculta. Ou seja, é alguma coisa que estava oculta, mas agora essa coisa foi completamente revelada. Porque no Antigo Testamento já havia alguns lives a respeito disso. Apesar dos judeus pensarem que Deus é só para eles, o Messias viria só para eles, porque eles eram um povo nacionalista, eram um povo que queriam a salvação só para eles. Mas desde o Antigo Testamento, Deus é um Deus das nações. O nosso não esquece nenhum povo, até o povo mais recôndito, mais afastado da sociedade. Deus tem piedade dessas pessoas, por isso Ele envia missionários, envia mensageiros do Evangelho, para que essas pessoas ouçam a palavra de Deus e sejam enxertados nesse grande povo por meio do Evangelho de Cristo. Aleluia. Irmão, você só é crente, nós só somos crente porque o Evangelho nos atingiu. Nós só somos abençoados, como nós pregamos nos domingos anteriores, porque o Evangelho nos atingiu. E esse Evangelho é riqueza para nós. É riqueza para nós. Não estou a me referir a riquezas materiais, Ele pode dar isso. Mas o Evangelho de Cristo é riqueza para nós. Nós fomos retirados das trevas para a sua maravilhosa luz e viveremos eternamente com o Senhor. Desfrutaremos das graças, das bênçãos eternas do Senhor. Nós precisamos meditar nisso. E só por causa disso, glorificarmos o nome do Senhor. Não espera glorificar o nome do Senhor quando o casamento surgir. Não espera glorificar o nome do Senhor quando conseguires o teu carro dos sonhos. Não espera glorificar o nome do Senhor quando conseguires a casa que desejas. Mas glorifique ao Senhor, porque pela graça você faz parte do povo que há de morar nos céus. Glorifique ao Senhor. E diz que o mistério, esse mistério de Cristo, ele vai dizer que este mistério estava oculto em outras gerações. Não estava muito claro em outras gerações, apesar de que Deus já deu alguns lives. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós olhamos para a história do profeta que fugiu pregar
o evangelho para o povo de Nínive? Quem é o profeta? Jonas. E Jonas, ele resistiu em pregar em Nínive, porque aquele povo era um povo rebelde. E por causa de ser um povo rebelde, ele achava que eles não mereciam a palavra do Senhor. Eles não mereciam ser evangelizados. Ele fugiu de várias formas, mas ainda assim, como o nosso Deus é um Deus das nações, é um Deus daquelas pessoas que nós excluímos da sociedade, aqueles grupos de pessoas que nós pensamos que já não podem se converter, aquelas pessoas que nós dizemos, esse já não tem mais jeito, Deus é o Deus dessas pessoas. Ele é especialista em transformar a vida dessas pessoas. Por isso Deus levantou Jonas para pregar em Nínive. Era um povo rebelde, era um povo pecador, mas ainda assim era um povo que naquele meio haveria alguns que deviam ser enxertados, colocados na grande família de quem? De Deus. Então, qual é este mistério? Qual é este mistério que estava oculto na geração passada? Aquele mistério que os anjos não sabiam, de acordo com o versículo 5. O mistério que os anjos não sabiam. Mas agora, na época deles, foi revelado aos apóstolos e aos profetas. Por isso é que os apóstolos não se limitaram a pregar em Jerusalém, não se limitaram a pregar na Judeia. Os apóstolos tinham a visão de Deus, principalmente o apóstolo Paulo tinha a visão de Deus, de pregar além Judeia, ir para a Espanha, ir para a Turquia, ministrar a palavra de Deus que desperta aqueles que hão de ser salvos. Ministrar a palavra de Deus. Por isso é que Paulo ele diz que se eu não pregar o evangelho de Cristo, ai de mim se não pregar o evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo impulsionava Paulo a ir em lugares distantes, porque lá existem aquelas pessoas que hão de crer no evangelho e hão de ser colocados na grande família de... E essa é a missão que Deus deixou para nós. Deus não nos deixou uma missão apenas de ficarmos nas quatro paredes, porque eclésia significa chamados para fora. Tudo o que fizemos, tudo que somos como igreja, é para que os não salvos sejam tocados, sejam afetados, ouçam o evangelho da graça e ouvindo o evangelho da graça, o Espírito Santo trabalhe no coração dessas pessoas e essas pessoas venham ao arrependimento. Um verdadeiro filho de Deus que entendeu o evangelho, ele não vai ficar à vontade apenas queimando a cadeira. Ele vai usar a graça que o Senhor lhe deu, vai usar os dons que o Senhor lhe deu para se colocar à disposição do Senhor para que outras pessoas ouçam a Cristo por intermédio dos seus dons. Cristão convertido, cristã convertida, não pode ficar à vontade, enquanto no mundo as pessoas estão morrendo sem Deus e eles ficam calados. Isso não é a marca dos verdadeiros filhos de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus prometeu a Abraão, ele vai explicando o mistério. Deus prometeu a Abraão que a sua descendência herdaria a terra, não apenas a terra física, mas o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Agora, nós, os gentios, vamos herdar juntamente com eles estas bênçãos. Não serão apenas os judeus. Nós vamos herdar, juntamente com os judeus que creram em Cristo, nós vamos herdar os novos céus e a nova terra que o Senhor prometeu para os seus filhos. Não se turbe o vosso coração. Credes em mim, crede também em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou lhe teria dito. Eu vou preparar lugar. E aonde eu estiver, estarão também. Nós temos uma promessa. Nós somos um povo que temos uma promessa. E o povo que tem essa promessa não vive olhando apenas na terra. Ele olha para a terra, mas ele sabe que a sua esperança é eterna. E por isso ele não deixa que nada da terra o impeça de receber a sua herança eterna.
Nós olhamos, andamos nesse mundo, nós desejamos as coisas desse mundo, nós queremos isso, queremos aquilo, mas sabemos que a nossa maior alegria não está nas coisas desse mundo. Há um lar preparado para aqueles que creram em Cristo Jesus. E nós vivemos olhando para a eternidade. O Filho de Deus não pode estar só com a cabeça presa naquilo que a terra pode lhe dar, mas ele precisa lembrar naquilo que Deus prometeu para ele. E o que Deus prometeu para nós é melhor do que tudo que a terra pode nos dar. Aleluia. É melhor do que tudo que a terra pode nos dar. Por isso, um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus, não vende o seu corpo por causa das coisas da terra. Porque ela sabe que Deus tem melhor para ela. Ele sabe que Deus tem melhor para ele. Ele não vive apenas almejando o que o mundo pode dar. Ele almeja aquilo que Deus já prometeu. E que é uma promessa certa. Não é uma promessa quase, mais ou menos. É uma promessa certa. Porque aquele que prometeu não pode mentir. Não pode falhar. Ele, quando promete, ele cumpre. Mais uma vez, cabe a nós que confie. Às vezes falta confiança na nossa vida de fé. Confiança que o nosso Deus é um Deus que cumpre com as suas promessas. Então ele está a dizer que em Jesus Cristo nós somos membros do mesmo corpo. Como nós já dissemos, o corpo aqui é o povo de Deus, que antes era apenas formado pelos judeus. Mas agora, em Cristo Jesus, somos membros do mesmo corpo. Estamos no mesmo pé de igualdade com os judeus. Eles não são espiritualmente mais importantes do que nós. E ele está a dizer que em Cristo nós somos coparticipantes das promessas. Quer dizer, nós teremos acesso às mesmas promessas. E aqui está falando da promessa do Espírito Santo habitando em nós. Lembram-se, amados irmãos, de Joel 2:28. E acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. E o Espírito Santo que os judeus receberam em Atos 2, nós também recebemos quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador. Se você realmente creu em Cristo, rendeu-se a Ele, reconheceu os teus pecados e reconheceu que sem Ele você não é nada e recebeu como teu Senhor e Salvador, nesta hora o Espírito Santo de Joel 2, o Espírito Santo que foi derramado em Atos, esse Espírito também está em nós. Agora precisamos buscar todos os dias a plenitude do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como é que você vai se encher do Espírito Santo se você não ora? Como é que você vai se encher do Espírito Santo se você não lê a palavra de Deus? Você não medita nas Escrituras? Se são elas a fonte de fortaleza espiritual. É a palavra de Deus a fonte que faz com que nós sejamos plenos do Espírito Santo. E ser pleno do Espírito Santo não significa dar cambalhota, levantar as cadeiras, não sei o quê. Não, ser pleno do Espírito Santo é ter a capacidade espiritual de vencer o pecado todos os dias. Aleluia. De dizer não às trevas, de dizer não à carne, de dizer não ao mundo. Quando você tem essa capacidade de rejeitar as coisas que te afastam de Deus, você está sendo pleno do Espírito Santo. Aleluia. Então, nós já temos o Espírito Santo, recebemos-lo. O Espírito Santo da promessa já recebemos-lo na hora da conversão. Agora precisamos todos os dias nos encher do Espírito Santo. E você se enche do Espírito Santo, meditando nas Escrituras, exercitando a fé, comungando com os irmãos. E do versículo 7 ao versículo 13, nós temos então aí, do versículo 1 ao versículo 6, nós temos um mistério revelado. E do versículo 7 ao 13, nós temos um mistério comissionado. Paulo agora ele compreende que ele foi comissionado para pregar a respeito desse mistério. É por isso que nós temos aí o versículo 7 que diz: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder.
Estamos a dizer para isso que Paulo foi chamado, para ser ministro. Ministro significa diácono, servo, uma pessoa comissionada para servir. Paulo foi chamado especificamente para isso, para pregar o evangelho aos gentios. E ele compreendeu o seu chamado. Ele pregava em outras pessoas que eram judeus, mas ele especificamente dirigia todas as suas forças para pregar o evangelho aos gentios. Ele foi chamado pela graça. Atenção, ele não só compreendeu o seu chamado, mas também compreendeu que ele foi chamado pela graça, porque ele não merecia ser chamado. Ele compreendeu que não merecia ser chamado. Eu vejo o ego, eu vejo a maneira como as pessoas se ensoberbecem por ser pastor, por ser presbítero, egocêntricos, cheios de vanglória. Mas Paulo está a dizer que ele não merecia ser chamado, porque antes de receber Cristo, ele era tremendamente pecador. Então ele não entende apenas que a sua salvação é pela graça, mas ele entende acima de tudo que a sua chamada para pregar ao gentio também é obra da graça de Deus, é favor de Deus. Em nenhum momento ele tem mérito de ser chamado para ministrar a palavra aos gentios, porque ele diz que ele é o maior de todos os pecadores. Porque ele participou na morte de muitos cristãos. Ele participou no apedrejamento de Estevão. Ele foi cúmplice na morte de muitas pessoas. Mas agora que ele nasce de novo, que ele se converte e ele se torna crente, ele entende a maravilhosa graça do evangelho. Ele compreende que ele não merecia ser pregador deste evangelho. Essa é a reação que todos nós devemos ter quando nos convertemos a Cristo Jesus. A vaidade desaparece, porque quando a gente olha para o nosso passado, olha onde saímos, olha a condição que nós estávamos, mortos, condenados, caminhando para o inferno. Quando a gente olha para essa condição e olha para a salvação que temos em Cristo Jesus, nós dizemos assim: é fruto da graça do Senhor. Aleluia. Você estava morto, Ele ressuscitou para você crer. Então não depende de ti, depende de início ao fim do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele compreende que o seu chamamento também é fruto da graça do Senhor. É assim que todo mundo deve responder. Se você é pastor, se você é missionário, se você é adorador, se você faz qualquer coisa na igreja, não se ensoberbeça. Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos. É fruto da graça do Senhor. E Paulo compreende isso. E ele compreende também o conteúdo do evangelho. Ele diz que ele tinha que pregar o evangelho das insondáveis riquezas. Quer dizer que Paulo compreende que não é possível compreender o amor de Deus. Você não tem palavras, não tem verbos, não tem poemas suficientes para explicar o tamanho do amor de quem? Por isso é que ele diz que é multiforme, muitas formas. São riquezas insondáveis. Quer dizer, as riquezas que há em Cristo, nós não podemos alcançar como homens. Nós só podemos quê? Olhar, compreender, contemplar e glorificar ao Senhor. Aleluia. Só podemos fazer isso. Pregar que Cristo é o Salvador gentio. Quer gentio, quer os judeus, todos eles são salvos apenas por Cristo Jesus. Esse é um mistério. Então, estamos caminhando já para a reta final. Então Deus chamou esse povo igreja. Igreja não é um povo que surge por acidente. É um povo que está dentro do plano do Senhor. Aleluia. Igreja não é um povo qualquer. Igreja é um povo com propósito. Cristão não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa com propósito. Então nós não estamos andando à deriva. Nós temos uma direção. Nós não estamos nos perdendo, nós estamos caminhando para o lugar certo. Aleluia. Em Cristo Jesus nós estamos caminhando para o lugar certo. Crendo nele, nós estamos no lugar certo. Caminhando com ele, estamos caminhando para um lugar certo, um lugar garantido. Nós não somos um povo qualquer. Aleluia. Diz ao teu irmão ao lado: você não é um homem qualquer ou uma mulher qualquer. Diga isso aí. Você não é um povo qualquer. Você é um povo chamado, escolhido. Deus te elegeu. Deus purificou a igreja com seu sangue. Deus selou
e santificou a igreja por meio do Espírito Santo. Deus nos selou. Esse selo significa que nosso futuro está garantido. Ele nos selou com o selo do Espírito Santo. E Ele fez isso desde a eternidade. Ele fez isso desde a fundação do mundo. Ele perdoou, Ele integrou a Cristo, povo de todas as raças, tribos e nações. Aqui na igreja não há porque Bacongo voa ou o Sulano não são. Não, aqui nós todos em Cristo somos uma só pessoa, salvos, redimidos por Cristo Jesus. Para quê? Qual é o propósito? O propósito disso tudo é quê? Para que os anjos olhem para a igreja. Os anjos olhem para essa maravilha chamada igreja. Meditem no amor, na misericórdia de Deus. E admirem e engrandeçam o nome do Senhor. Que os anjos vão olhar para essa multiforme sabedoria de Deus e eles vão dizer: quão maravilhoso é isso! E eles lá na eternidade vão glorificar, vão exaltar o nome do Senhor. Tudo é para a glória e para a honra do nome do Senhor. Então o propósito de Deus é fazer isto, para que todos os seres celestiais olhem para a igreja e engrandecem, exaltem o nome do Senhor e digam: que amor é este? Que amor tão grande é este, que tira povos esquecidos e enxerta no grande povo de Deus. Que tira pessoas abandonadas, pessoas desprezadas, pessoas marginalizadas, mas que ouvem o Evangelho e são chamados para essa família que vai morar nos céus. Os anjos vão olhar para isso e vão dizer: é maravilhosa essa graça. Então ele finaliza no versículo 13. Portanto, quer dizer, em função de tudo isso que nós vimos, não é? Em função de tudo isso, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Não fiquem tristes com a minha prisão, porque a minha prisão tem um propósito: exaltar o nome do Senhor, santificar a igreja, purificar a igreja, salvar a igreja, para que quando a igreja chegue no céu, o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, não fique triste com as minhas tribulações, não fique triste com a minha prisão. Essa prisão tem um propósito. Então, nós finalizamos dizendo: amado, Deus está no comando de todas as coisas. Aleluia. Existem perguntas filosóficas. E os irmãos que estudam na faculdade sabem disso, já falaram um pouco sobre isso. De onde viemos, aonde estamos e para onde? Nós não temos dúvida disso. Aleluia. Nós não temos dúvida disso. Não, a vida toda nossa está no comando de Deus. Nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos aonde estamos e nós sabemos aonde vamos. Nós não somos um povo à deriva. Nós sabemos o nosso destino. Nós somos o povo que Deus chamou. Nós somos o povo que Deus tem santificado. E nós seremos motivo de glória para Deus lá na eternidade. Não somos um povo qualquer. Aleluia. Você não é uma pessoa qualquer. Nós estamos dentro dos planos, dos propósitos de Deus. Então a história não está desgovernada. Aleluia. Nós cremos que é um Deus que está controlando toda a história, para que Ele mesmo receba toda a honra e toda a glória. E nós, a igreja, estamos dentro dessa história. Então, Deus revelou esse plano para a sua igreja. Então, um cristão só sente que a sua vida não tem sentido quando não medita nessas verdades. Você só pode ser enganado por um malandro aí na rua que está te prometer fundos imundos. Quando você não medita nisso, o verdadeiro fundos imundos, Deus já me prometeu. Eu não preciso vender a minha honra por causa das tuas promessas, porque já há alguém que me prometeu algo maior. Eu não vou desonrar a Deus por causa das promessas mundanas, porque Deus já me prometeu alguma coisa certa. Aleluia. A igreja está no centro do plano de Deus. A pergunta é: você tem certeza que faz parte desse povo? Tem certeza que faz parte desse povo? A certeza não vem de nós mesmos. A certeza vem da palavra do
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que não nasceram segundo a vontade do varão, mas que nasceram segundo a vontade de quem? De Deus. Não tem a ver com você nascer na igreja, como o diácono Mongo fala. Filho de pastor não é neto de Deus. Nós, cada um individualmente, precisa se encontrar com Deus. Cada um individualmente precisa ter essa comunhão interna com Deus. Você não vai ir para a eternidade na sombra da tua mãe ou na sombra do teu pai. Não. Você tem que se encontrar pessoalmente com Deus. Você tem que se render diante dEle. Você tem que confessar os teus pecados. Você tem que se consagrar a Ele. Você tem que reconhecer que sem Ele você não é nada. Não pensa, jovem, adolescente, porque você nasceu na igreja desde criança e automaticamente você faz parte desse povo. Não. Tem de haver regeneração, novo nascimento. Tem de haver transformação profunda. Porque você pode fazer parte desse ambiente religioso, absorver esse ambiente religioso, mas ainda não ter nascido de novo. Então, nós quando olhamos para essas coisas, nós não podemos desperdiçar a chance de fazer parte da vida da igreja. A igreja não é uma coisa qualquer que nós temos que olhar para ela com desprezo. A igreja faz parte do plano de Deus. Eu não posso, amados irmãos, desperdiçar a chance de fazer parte da vida da igreja. Um cristão, amados, não pode se satisfazer apenas em cultuar no domingo. Aleluia. Você não pode ficar satisfeito apenas por causa de cultuar no domingo. Nós somos a comunidade dos santos aqui no Morro Bento. Somos a comunidade dos santos que cremos em Jesus Cristo. Fomos chamados por Deus. E quando nos reunimos, é para nos abençoarmos uns aos outros. Então você não pode perder essa oportunidade de se reunir com os irmãos e ser abençoado, ser fortalecido. Você não pode, como no Brasil fizeram, algumas igrejas fecharam porque a copa podia passar no mesmo horário do culto. Algumas igrejas fecharam, o pastor fechou a igreja porque os mesmos tinham que assistir jogo. E Deus também, como é bom, perderam. Então nós não podemos perder essa chance de estarmos juntos, viver em comunidade. Não podemos. Eu fico triste quando nós temos programas, jejuns, noite de vigília, culto de semana, conta-gotas, pessoas assim, vocês estão lá em casa, assistindo Netflix, estão assistindo, podem vir para a igreja. Então, olhando para a igreja, nós não podemos perder essa oportunidade de ter comunhão com Deus. Finalmente, meditemos nas coisas que são do alto. Aleluia. Pensemos nas coisas do futuro que está preparado para nós. Almejemos as coisas do céu. Pensa no casamento. Pensa numa formação. Pensa em tudo isso. É legítimo pensar isso. Mas não esqueça de pensar na eternidade. Não deixe que as coisas da terra te tirem o olho da eternidade. Então precisamos olhar para as coisas que são do alto. Que o Senhor nos abençoe e nós compreendamos então essa multiforme graça de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia.